Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco, gravado aqui diretamente das dependências do Sindicato dos Trabalhadores da Fiação e Tecelagem. No programa de hoje a gente vai conversar com o Dr. João Fábio dos Reis, vamos falar sobre estabilidade. Dr. João, que é advogado e também membro do Sindicato dos Lapidários. Fica com a gente que a gente volta daqui a pouquinho. A PPO existe há mais de 20 anos e se dedica à assistência de pacientes com câncer e seus familiares, através da doação de cestas básicas, perucas e medicamentos de suporte, além da realização de eventos beneficentes e educativos para a população. A Casa de Apoio vai receber pacientes e acompanhantes de toda a região e oferecer acolhimento, alimentação, lazer dirigido e muito mais. Faça parte desse sonho, seja voluntário ou contribuinte e atenda a nossa equipe de telemarketing. Ajude você também! Estamos de volta com o programa Trabalhador em Foco, hoje conversando sobre estabilidade com o Dr. João Fábio dos Reis. Boa tarde, Dr. João. Boa tarde, Carla. Prazer tê-lo aqui, hoje nessa gravação aqui no sindicato, e a gente vai conversar sobre estabilidade. Queria que o senhor explicasse para o nosso telespectador o que é estabilidade profissional. A estabilidade profissional, ela decorre quando a empresa investe num determinado funcionário, determinado trabalhador, para o crescimento dele profissional. Tanto, ela não depende da lei, mas sim depende da vontade da parte. Tanto a empresa quanto o trabalhador faz cursos, faz várias atividades para progredir profissionalmente, e essa progressão vai galgando a esse trabalhador uma posição maior de destaque dentro da empresa, e ele acaba adquirindo em termos, né, entre aspas, uma estabilidade, porque por causa dos cursos que ele fez, por causa do salário que ele está tendo, que ele vai se progredindo lá dentro, mas ela não decorre da lei, depende da vontade das partes, não é obrigatório ele continuar na empresa e nem a empresa mantê-lo lá. Maravilha. E o que é a estabilidade provisória? Essa estabilidade provisória já decorre da lei. O trabalhador adquire ela dentro do contrato de trabalho, dependendo de alguma condição que a lei determina. Quais são alguns tipos de estabilidade provisórias que existem para o nosso telespectador lá de casa entender? Dirigente sindical, membro da CIPA, gestante. Ah, entendi. São todos esses que a gente vai esmiuçar detalhadamente ao longo do programa. Então, na verdade, todas essas estão dentro do combo estabilidade provisória. Entendi. No texto que explica essa questão de estabilidade, porque eu estudei um bocado para a gente estar aqui conversando hoje, fala-se que apenas pode existir demissão por justa causa ou força maior, né? E aí que isso também tem um pouco a ver com a estabilidade. Quais são alguns dos exemplos de justa causa, de força e força maior? Porque assim, não consigo entender o que é força maior enquanto jornalista, né? Para nosso telespectador também entender. Olha, a justa causa está exposto no artigo 482 da CLT. Certo. Tem lá a relação lá de possibilidades que o empregado pode ser demitido por justa causa. Desídia, por exemplo, o empregado vai preso, está recluso. A justa causa pode ser aplicada em cima dele porque ele não vai mais conseguir continuar com o contrato. Tá? Então, isso é uma relação lá de 10 hipóteses que o empregado pode ser demitido por justa causa e aí perde a estabilidade. Se esse profissional ele tem estabilidade, ele pode ser demitido por justa causa? Mesmo estabilidade, se tiver justa causa, ele pode ser demitido. Então, na verdade, o único caso em que existe demissão sem várias outras, a gente vai aprender, vai descobrir aqui, né? Pagamento de multa, essa coisa toda. Então, no caso, a justa causa. E uma das coisas que a gente conversou é que quem é obrigado a provar que a justa causa é de fato justa causa é o patronal, não é isso? É o empregador. É o empregador. Tem que provar que, ainda mais num caso de estabilidade, né? E aí ele vai ter que fazer uma prova bem feita ali, que é o justa causa. Não tinha pensado nisso, mas é verdade, né? Até porque se você tem uma estabilidade, em muitas empresas o seu patrão pode não gostar tanto assim de você. E ocorre algumas vezes, por exemplo, de tentar uma justa causa falsa. Já
Já aconteceu. Já aconteceu em processos. Já, e a gente conseguiu fazer a reintegração. Certo. E aí, nesse processo de reintegração, o funcionário vai voltar ao mesmo cargo, mantendo a mesma função. Mesmo salário, mesmo local de trabalho. E vai manter até o final da sua estabilidade. Da estabilidade, com certeza. Maravilha, então tá certo, agora deu para entender. É verdade que a gestante possui estabilidade? Eu que quero gestar em breve, ela tem direito a isso? Desde o momento que fica identificada a gravidez até o quinto mês após o parto. Sendo que existem convenções coletivas que estendem esse período, essa estabilidade, para mais 2, 3 meses. Existem algumas convenções coletivas, aí é bom observar quando estiver grávida, procurar no sindicato, ver se na convenção coletiva ou no acordo coletivo. Qual é o tamanho da estabilidade do sindicato que você faz parte? Mas existe também, acho que são convencionadas em acordos coletivos, em convenções coletivas. Certo. Até o 5º mês que a criança nasceu. Isso. Certo. E nos casos de que agora tem a licença maternidade 6 meses? Porque já existem algumas... existe essa extensão, tá? E aí, é por isso que é bom observar sempre a convenção a coletiva. Categoria. Porque tem uns que vão até 90 dias após o 5º mês. Então tem que... Olha que maravilha, 90 dias já são mais 3 meses de tranquilidade para essa mãe, não só com relação à gestação, ao filho nascer, mas também dela poder respirar fundo para poder... Porque a lógica desse Instituto da Estabilidade da Gestante é justamente a proteção do nascituro. Do bebê. Do bebê. Não é um direito dela, quase que é um direito do bebê. Entendi. E se o patrão optar pela demissão, mesmo com a gestação, como é que funciona? Não é a opção dele. Ele vai ter que reintegrar a gestante. Ela só não vai ser reintegrada se não existir total incompatibilidade dela voltar para o trabalho. Exemplo, às vezes uma empresa que tem uma pessoa, trabalha o patrão e ela, aí fica realmente complicado. Então vai ter que indenizar o período da estabilidade todo. Com os reflexos, inclusive, de décimo, de férias, de fundo de garantia e tudo. Então aí, se não é uma questão de opção, mas se for acontecer, ele vai ter que pagar tudo. Num caso extraordinário, vai ter que pagar tudo. Vai ter que pagar tudo. Os 9 meses da gestação e os 5 meses seguintes. Maravilha. É porque a gente pode falar a verdade aqui, parece que tem patrão que tem pânico, A gente viu pânico de grávida, a gente viu há pouco tempo uma série de matérias na televisão de que funcionários de telemarketing de uma operadora de telefonia tinham que programar a gestação. E quando é que o corpo da mulher decide que vai engravidar em maio e não em junho e não em julho, Há poucos dias mesmo eu atendi uma grávida no Sindicato da Saúde, que eu trabalho para eles lá também, e ela não sabia que estava grávida. Depois que foi demitida, que ela descobriu que estava grávida. E tinha passado pelo exame demissional e tudo, mas não descobriram. Quando descobriu, entramos com a reintegração, foi reintegrada. Aí ela é reintegrada até e não importa quanto tempo ela tenha... Não importa, é reintegrada. Foi reintegrado. A empresa reintegrou. Se fosse um caso de demissão de justa causa, aí não teria reintegração. Justa causa não tem. A justa causa você perde esse tipo de estabilidade. Todas as estabilidades caem com isso aí. Maravilha, entendido. Outro profissional que possui estabilidade é o dirigente sindical, não é isso? Como é que funciona isso na prática? A partir do momento que ele registrou a candidatura dele numa chapa do sindicato, até 1 ano depois do fim do mandato. Ele tem a estabilidade. Registrou a chapa, comunicou à empresa que ele é candidato à diretoria do sindicato, ele já possui a estabilidade. Até 1 ano após o fim do mandato dele, ele tem estabilidade sindical. Maravilha. Provisória. Esse artigo da CLT, ele também se estende ao suplente, não é isso? Ao suplente, ao diretor e ao seu suplente. Tá? Tem que ver quantos suplentes, quantos diretores, quantos suplentes tem. Cada sindicato tem um número dentro do seu próprio estatuto. Ah, entendi. Cada sindicato tem uma quantidade de pessoas envolvidas. Isso, até mesmo por conta da demanda de profissionais que tem numa cidade? O sindicato, a extensão da base dele, às vezes um sindicato tem uma base com 3, 4 municípios, já tem que ter uma diretoria um pouco maior do que um que tem um município só, e às vezes uma base menor.
Entendi. Então também tem a ver com a quantidade. Com certo. Agora, vamos explicar para o nosso telespectador. O que é, para quem não sabe exatamente o que é, o que é um suplente? Tanto que seja no sindicato como suplente governamental, é mais ou menos a mesma coisa, né? O suplente é aquele que substitui o efetivo nos afastamentos temporários ou definitivos, né? Ele está ali para fazer uma substituição caso o efetivo saia da categoria, renuncie o mandato, ele entra. Então, por exemplo, o efetivo viaja, vai para outro país, fica lá 2, 3 meses. Ele assume enquanto ele estiver fora. Maravilha. Dando continuidade, a gente sabe que também quem tem direito à estabilidade são os dirigentes de cooperativa. Como é que funciona isso na prática? É o dirigente, o empregado que é candidato à direção de uma cooperativa, é a mesma estabilidade sindical. É a mesma coisa. Entendi. Quando você falou a respeito do dirigente sindical, você falou que depois que termina o mandato, então digamos que terminou em outubro, isso, né? Aí ele tem 12 meses, a partir daquela data que terminou, de estabilidade. Como é que funciona com o dirigente da cooperativa? É a mesma estabilidade, é o mesmo artigo aplicado, é o mesmo conceito. Explicando para o nosso telespectador que não sabe exatamente o que é uma cooperativa. O que é uma cooperativa, doutor? É uma reunião de trabalhadores, né, que busca um fim econômico comum, né? Não é uma empresa, né, tem que ter no mínimo de 12 pessoas, e ele se reúne para perseguir um motivo econômico. Às vezes acontece muito quando em empresas que fecham as portas e tem lá alguns funcionários que investem, se cotizam, né, para fazer um trabalho cooperado. Certo. E o resultado é dividido entre todos do mesmo número, né, do valor. Se o dirigente, vamos voltar um pouquinho no sindicato, já que na verdade a gente fala tanto para o nosso telespectador lá de casa entender como é que funciona esse mundo do lado de cá, né, o mundo dos sindicatos. Como é que funciona se o trabalhador que é dirigente sindical, ele renovar o mandato? Se ele era presidente, como o Luiz Cláudio era presidente dos bancários e agora está numa outra pasta. Como é que funciona isso? Ele vai mantendo a estabilidade? Mantém a estabilidade. Se ele for reeleito, a estabilidade é mantida. Ele pode ser reeleito. Entendi. No caso especificamente do Sindicato dos Bancários, a gente já sabe, a gente já falou aqui, já contou para o nosso telespectador, que quem paga o salário é o próprio banco. Nos outros sindicatos, depende muito... Depende da convenção coletiva, dos acordos coletivos. Nem sempre E não existe forma nenhuma, por exemplo, dos bancários. Do Luiz Cláudio, eu falo Luiz Cláudio porque é quem eu tenho mais contato, né? Ele não vai ser demitido de jeito nenhum. Não, ele não pode ser demitido, ele tem estabilidade sindical. Quando a gente fala que ele não pode ser demitido, assim, sempre tem uma jurisprudência, um monte de coisa tem jurisprudência. E eu aprendi que a gente tem que como advogado, na maior parte das vezes, tem que saber a lei e tem que ficar o tempo todo estudando as jurisprudências, né, que vão surgindo. Nesse caso, não existe forma alguma, porque na gestante a gente viu que se o patrão pagar tudo, ele consegue, quase que, vamos colocar entre aspas... Se houver um acordo, às vezes ele consegue pagar O problema do sindicato é que o mandato não é da pessoa, é da categoria. Ele está ali para representar a categoria, então o mandato não é dele. Ele está lá, é um representante da categoria, porque ele fala em nome da categoria. Então o mandato não é dele. Por mandato não ser dele, ele não pode negociar isso aí. Ele tem que ficar dentro trabalhando reintegrado a serviço da categoria. Maravilha. Entendido, doutor João. A gente vai fazer um breve intervalo, volta no próximo bloco, dando continuidade à nossa conversa sobre estabilidade. Fica com a gente. A PPO existe há mais de 20 anos e se dedica à assistência de pacientes com câncer e seus familiares, através da doação de cestas básicas, perucas e medicamentos de suporte, além da realização de eventos beneficentes e educativos para a população. A Casa de Apoio vai receber pacientes e acompanhantes de toda a região e oferecer acolhimento, alimentação, lazer dirigido e muito mais. Faça parte desse sonho, seja voluntário ou contribuinte e atenda a nossa equipe de telemarketing. Ajude você também!
Estamos de volta com o programa Trabalhador em Foco, dando continuidade à nossa conversa sobre estabilidade com o Dr. João Fábio dos Reis. No intervalo, que é sempre maravilhoso, porque a gente fica fofocando um pouquinho e pensa em outras coisas, a gente conversou sobre reintegração. Nessa nossa conversa rápida no intervalo, o senhor me falou que a reintegração é um processo que às vezes pode demorar um pouquinho, mas que depois o patrão tem que pagar o salário todo. Como é que funciona isso? Conta pra gente. Depois que ele é reintegrado, a Justiça determina a reintegração, todas as verbas que são devidas para esse salário, férias, terceiro, tem que ser quitadas com o trabalhador. Então ele vai receber aquele montante todo, que não fica em aberto o contrato, ele é reintegrado e recebe os valores, não só de sindicato, como toda a reintegração, vai receber tudo que tem. Então, na prática, se o trabalhador que está assistindo agora foi demitido e está entre uma dessas bate-papos que a gente está levando, algum desses tipos de estabilidade, o que ele tem que fazer para solicitar a reintegração? Compareça no sindicato ou procure um advogado. No sindicato ele é gratuito e vai entrar com ação pedindo reintegração. Entra com essa ação no Ministério do Trabalho? Justiça do Trabalho. Na Justiça do Trabalho. Quanto tempo leva isso? Olha, depende. Muitas das vezes consegue reintegrar, a reintegração, quando ela está comprovada que houve mesmo foi arbitrária, consegue até através de liminar, uma tutela antecipada. Agora, se for um processo comum, vai aguardar-se a audiência, a primeira audiência 3 a 4 meses, né? 3 meses tem a primeira audiência. Pode ser também que vá ter recurso e tal, mas depois que resolve, vai ter que receber todos os valores que tem para trás ali, que ficou devido. O trabalhador vai receber, quando for reintegrado, o salário. Mas aí, durante 3, 4 meses, 5 meses, esse trabalhador ficou sem receber salário. Ele pode ter um outro emprego durante esse período, um cargo, Como é que ele faz para pagar a conta, sem estar descumprindo a lei? Esse é o grande complicador, né? Primeiro ele arranjar um emprego, lá, a carteira dele vai estar lá sem baixa, já fica difícil. Entendi. Por isso que a situação da Justiça, ela muitas das vezes determina a reintegração em tutela antecipada, liminar, e vai discutir o processo com ele trabalhando. Entendi. A tutela antecipada tem um prazo de tempo menor. Não, pode distribuir a ação, conseguiu o despacho lá no judiciário, às vezes com 20, 30 dias já consegue reintegrar, antes da audiência ele já está reintegrado. E só vai discutir se foi arbitrária ou não a rescisão, a despedida. Se for uma tutela antecipada com reintegração, é isso mesmo? Isso. Não, uma reintegração com tutela antecipada, né? Jornalista, não sou advogada. Então, vamos lá. Se for uma reintegração com tutela antecipada, digamos que demore 30 dias, ele voltou a trabalhar. Esses 30 dias que o trabalhador teve que esperar, ele vai ter que esperar a Justiça dar a sentença para receber? Vai ser ou ele vai receber? Vai ser quitado na hora que ele for reintegrado? Pode ser até que a empresa vá discutir isso daí, mas esse valor vai ser sempre devido. Entendi. É só para a gente também conseguir explicar para o telespectador, se ele está inserido numa das questões de estabilidade, ele tem que correr no sindicato para o mais breve possível conseguir juntar a documentação necessária, distribuir, que é entregar na Justiça, não é? E aí, na verdade, ter a tutela antecipada para voltar a trabalhar e receber o salário justo, já que, na verdade, ele não podia ter sido demitido porque ele tem uma estabilidade. E a Justiça tem, ela vai analisar se o prejuízo que o trabalhador teve ali, né? E esse prejuízo vai ser depois ressarcido. Maravilha. Outra questão muito importante, doutor João, é com relação à estabilidade com acidentes de trabalho. Como é que funciona isso na prática? Fala pra gente. Olha, na prática, ocorre que quando o trabalhador se acidenta na empresa, trabalhando, tá? E ele tem que ficar aqueles 15 dias de testado que a empresa paga, mas para ele configurar o acidente de trabalho, ele tem que entrar de benefício no INSS. A partir do momento que ele entrou de benefício com um acidente de trabalho, ele vai passar a gozar a estabilidade. Mesmo que seja 15 dias? Não. Tem que ser, a partir de 15 dias. Ele tem que entrar de benefício no INSS. O INSS tem que conceder a ele o benefício. Não entendi. Para ficar configurada a estabilidade, ele tem que entrar de benefício do INSS. Senão é só senão ele só vai, atestado. Senão, aí ele não tem a estabilidade, não vai conseguir a estabilidade. Agora sim eu entendi. É verdade que, então, depois do auxílio-doença, ou seja, a partir da data do retorno para as funções, ele ainda vai ter estabilidade quanto tempo? Mais um ano após retornar.
saiu do benefício, tem mais um ano. Então, quando a gente pensa em acidente de trabalho, a gente tem que pensar o seguinte, se ele sofreu um acidente de trabalho, ele vai no médico e aí tem que entrar com pedido do INSS. Isso. Se esse acidente de trabalho for um acidente pequeno, for menos de 15 dias de atestado, aí ele não vai ter. A partir de 15 dias de atestado é que ele entra no INSS. Se ele entrou no INSS, conseguiu o benefício do INSS, ele vai ter o benefício da estabilidade provisória para o acidente de trabalho. Certo. Quando a gente fala de acidente de trabalho, uma coisa que eu aprendi aqui por conta do nosso programa Trabalhador em Foco é que acidente de traslado de casa para o trabalho, do trabalho para casa, também é considerado acidente de trabalho, né? Um acidente de ônibus, uma colisão, caiu da moto, a bicicleta foi atropelada. É isso aí. Né? Eu falo a bicicleta porque lá na Editora Voz a gente tem alguns, né? Eu ainda conheço o povo de lá e conheço várias pessoas que, por sinal, outro dia desses, quase que eu atropelei sem querer o surdinho que trabalha lá na Vozes, que anda de bicicleta. Então, na verdade, se eu tivesse atropelado, eu ia ter a sanção da lei por isso e ele teria a estabilidade. Maravilha. E é assim, porque a verdade é que a gente vive no mundo, né? E aqui no Trabalhador em Foco eu tenho a tranquilidade da gente falar as verdades, né, que são do dia a dia, mas que a gente esquece que enquanto você está indo para o trabalho, você não recebe pela hora, mas você já está envolvido com a prática profissional. Isso. Então, se o acidente acontecer naquele texto, você tem a seguridade. Agora, a questão do traslado também tem um detalhe, que é se você desviar o teu percurso, não é isso? Tem que ser o percurso diário que você faz de casa a trabalho, trabalho casa. Se você desviou do percurso, por exemplo, você está no centro Quitandinha, você foi atropelado lá em Cascatinha, você está fora do percurso. Se parou para ir no mercado, já não é mais trabalho. Já não é mais trabalho. Então, tá bom. Então, a dona de casa, que a mulher, o homem, tanto faz, que saiu do trabalho, passou no mercado e foi para casa, na verdade, já perdeu a questão... Já desconfigurou o percurso. Tá ótimo. Dando continuidade ao nosso bate-papo sobre estabilidade, o que acontece caso esse profissional ele volte para o trabalho, mas ele não consiga mais cumprir as demandas? Ele tem que ser requalificado, né? Se ele não consegue, até por culpa do próprio acidente de trabalho, exercer a mesma função, ele vai ter que ser requalificado pela empresa, tá? Mas a empresa vai ter que manter ele lá, ele tem a mesma estabilidade, não existe opção de demitir. Às vezes acontece até de demitir, aquilo que acontece, que nós falamos atrás um pouquinho de indenizar, né? É uma possibilidade até que possa, dentro de um acordo, ele indenizar o valor que está faltando aí da rescisão, né? E se, na verdade, se ele está apto para trabalhar e não mais naquela característica, então ele é requalificado, mas se mantém na empresa. Mantém na empresa, tem que se manter na empresa. E se ele não consegue mais trabalhar, na verdade ele vai ter o benefício da aposentadoria por invalidez. Existe problema aí. Se ele não tem condições mais, ele é acidente de trabalho, ele está com um problema sério, ele não anda mais, não tem mais condições de trabalhar, aí é uma questão previdenciária. A Previdência Social vai ser... já não é mais de estabilidade. Já não é mais a estabilidade, ele é segurado da Previdência Social. Maravilha, mas se a gente está falando de um profissional que não tem mais como, agora, digamos que eu sou acidente com a voz... Ele volta para a empresa, mas ele não tem condições mais de trabalhar naquela função. Aí ele vai requalificar para trabalhar em outra função. Entendi. Empresa. Na prática, se tivesse por um acidente de trabalho, não conseguisse mais trabalhar com a voz, seria recolocada de forma que eu não precisasse mais falar. A tese é isso. Dentro de outra função. Maravilha, doutor João. Vamos continuar um pouquinho, então. E também existe a estabilidade prevista nos acordos e convenções coletivas, não são? Qual é a diferença dessa para as outras que a gente já conversou? São estabilidades que não estão na lei, mas que estão figurando dentro de algumas convenções e em alguns acordos. Quase todos os sindicatos, por exemplo, têm a estabilidade do aposentável. O trabalhador está lá faltando um ano para aposentar, ou 2 anos, algumas convenções já até falam em 2 anos, ele tem uma estabilidade até a aposentadoria, por exemplo. Faltam 2 anos, em alguma convenção, 2 ou 1. Ele chega, ele comunica à empresa que ele está faltando 1 ano para a aposentadoria dele e naquele período a empresa não demite. Tá, mas ele tem que ter, a atitude. Porque a convenção coletiva está estabelecendo. Tem outras convenções coletivas que existe essa estabilidade para quem está em vias de prestar serviço militar. Porque o rapaz lá está com 17, 18 anos, já está quase entrando para o serviço militar, se alistando para o serviço militar. Algumas empresas também não gostavam muito de ter
demitiam os um jovem aprendiz, né? É aí que acontece. Algumas convenções protegem esse trabalhador. Maravilha. Com relação a essa questão da aposentadoria propriamente dito, esse funcionário tem que ter algum tempo já de carteira de trabalho registrada? Depende da convenção. Depende da tem convenção que fala 5 anos, tem outros que falam 10, aí depende da convenção coletiva. Quando está nessa situação, é bom procurar o sindicato para saber o que a convenção coletiva do sindicato estabelece. Se tem na convenção, porque algumas convenções não têm esse instituto, mas quando tem, vai se estabelecer também qual é o período que, tanto de carteira assinada, quanto de qual é o período que precisa faltar para a aposentadoria. Uns 1 ano, outro 2, aí depende muito da... Maravilha. Doutor João, a gente ficou deixando de fora dessa nossa conversa algum tipo de estabilidade, ou a gente conseguiu aqui cumprir acho que todas? A gente só não falou da estabilidade da CIPA, né? Da estabilidade da CIPA nós não falamos, é verdade. Interna de acidente, prevenção de acidente, que os funcionários da empresa que são eleitos em nome do trabalhador, porque lá a empresa tem a presidência, ela indica os funcionários dela, esses não têm estabilidade. Tem estabilidade, são eleitos pelo trabalhador. Ele também tem estabilidade do período da CIPA e mais 1 ano após terminar o mandato. Qual é o mandato da CIPA? 1 ano. Aí tem mais 1 ano depois. Né? Em geral, 1 ano. Também depende também de algumas convenções, estabelece alguns outros parâmetros aí. Maravilha, doutor João. Queria que o senhor fizesse as considerações finais. Nosso programa está chegando ao fim. Para o nosso telespectador que acha que está enquadrado ou não está enquadrado em algum caso de estabilidade. Carla, como eu sempre falo, é sempre bom procurar o sindicato. Porque, às vezes, tem as leis, tem muita coisa, mas às vezes as convenções coletivas, os acordos coletivos, tem coisas que vão além da lei, protegem mais, tem alguma coisa que estende. Então, é sempre procurar o sindicato, procurar o presidente do sindicato, ou o diretor do sindicato, entrar em contato com o jurídico do sindicato, que ele vai, dentro daquela determinada categoria, informar qual é o direito desse trabalhador, né? Sempre bom entrar em contato. Maravilha, doutor João. Muito obrigada. Foi um prazer conversar com o senhor. Tenho certeza que a gente conseguiu elucidar questões importantes do dia a dia lá do nosso trabalhador que assiste o nosso programa Trabalhador em Foco. Lembrando que esse programa Trabalhador em Foco, que é veiculado através da Rede Petrópolis de Televisão, canal 10 de Viatec Cable, pode ser assistido através do site www.tvredepetrópolis.com.br ou então no canal do YouTube da Comunicação Livre. A gente pode assistir todos os programas que já rolaram por aqui. Obrigada a você, telespectador, que ficou com a gente nesse bate-papo tão importante, tão legal. E obrigada também ao Movimento Sindical de Petrópolis, que é quem viabiliza a possibilidade da gente estar levando para você aí de casa informações sobre o dia a dia do trabalhador. A gente volta na próxima semana com um novo assunto, uma nova temática que tem a ver com a minha, com a sua, com a nossa vida de trabalhador. Obrigada, até a próxima semana. Tchau, tchau.